Falar da novela Ferge? Bora lá. Você quer ficar impressionada de novo? Por quê? Então, acabou de ser definido o horário dos jogos dessa rodada do Campeonato Carioca. Amanhã tem Bangu e Flamengo, às 9 da noite no Maracanã. Ontem teve mais uma reunião do arbitral com os clubes cariocas e a Ferge. O objetivo era o quê? Justamente a tentativa de um acordo envolvendo os jogos do Fluminense e do Botafogo, que também estão marcados pela federação, a fim de evitar que o Campeonato Carioca acabe nos tribunais. Vamos ver. Mais uma vez, não houve concordância entre as partes. Tanto Fluminense quanto Botafogo permaneceram irredutíveis sobre uma possibilidade de retornarem ao estadual ainda no mês de junho. Ambos defendem a volta em julho. Eles alegam que precisam de tempo para os treinamentos. O tricolor realizou os testes de coronavírus ontem e os resultados só deverão sair no final da semana. Além disso, junto com o Botafogo, os clubes ainda não voltaram a treinar. O Alvinegro, inclusive, confirmou que 5 jogadores testaram positivo para a Covid-19. Mas pasmem, amanhã já tem jogo. Bangu e Flamengo, no Maraca. No mais, tudo se encaminha para um novo capítulo da novela: os tribunais. É isso, meninos aí na tela. Gente, eu tô com o cabelo muito... Tá muito repartido, né? Deu uma melhorada. O meu não tem fim. Que isso? Que é isso, gente? Quem tá ligando? Alô? Pedro, hoje você é o grandão. Ah, é? Tá grandão na tela, Cat! Vida! Tomei um susto aí com essa sua comemoração, hein, Pedro Certeza? Meteu o Gabigol. Vá! Meteu o Gabigol. Casimiro! Meu Deus do céu, cara. Quem malha? O que a quarentena tá fazendo com meu amigo? Que cara? isso, Casimiro? Meteu o vapo. Ô, Pedro Certeza, vamos falar sério. A gente abriu aqui falando da novela Ferge e a gente tá falando do retorno do Campeonato Carioca. A gente tá falando do retorno. A gente vai falar, eu vou falar com você, minha amiga. É o Jesus que tá botando esse plim-plim. Eu não sei. Mas a gente sabe, a gente comentou aqui que o Botafogo e o Fluminense, desde o início, eles não querem retornar pelo menos até o mês de julho. Não é nunca, é até julho. Julho é mês que vem. Gente, a gente tá aqui dia hoje, é 17. Não é nem mês que vem, já é mais pra julho do que pra maio. A gente tá na metade do mês já, era só esperar mais um pouquinho. Era isso que o Fluminense e o Botafogo queriam. Aliás, o Fluminense, que ainda vai testar os seus jogadores. O Botafogo testou, o resultado saiu ontem. Enfim, é uma coisa muito... Quando vocês falam arbitral, é conselho arbitral que tá nessa disputa aí, né? Um conselho que se reúne. Isso, é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, com seus representantes, e os representantes de cada clube do Campeonato Carioca. Que não a gente fala Campeonato Carioca, a gente pensa Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas tem os times de menor investimento. A gente sabe, minha amiga, o desespero de quem trabalha com futebol e precisa dessa renda. E até dos próprios clubes, a roda precisa girar. Mas falta só mais um pouquinho. O que eu fico tentando entender é o seguinte, aí os meninos voltaram e pode me ajudar nessa história, vocês que estão vivendo isso. Essa novela, ela existe. E qual é a diferença? Por que tem tanta essa diferença? De um lado, parece até polarização brasileira. Fluminense, Botafogo. Do outro, os outros times. O que está acontecendo? A pressão vem de onde? De quem? Explica pro povo, gente. E essa polarização é antiga, né, Pedro Certezas? É antiga. Eu falo mais pelo lado do Botafogo, que eu leio mais, né? O Botafogo, o Montenegro já falou que o Botafogo vive numa quarentena há 5 anos. Que são dívidas e tudo mais, que o Botafogo não precisa voltar agora. E acho que isso favoreceu muito o Botafogo a não querer voltar, a querer fazer a coisa que eu julgo certa. O Flamengo tá com o Flamengo gasta muito dinheiro, então precisa ganhar muito dinheiro. E eu vejo, na minha visão, por isso que eles querem voltar logo, para não perder dinheiro, para não ficar no prejuízo e tudo mais. Só que eu acho que eu acho inacreditável. Ontem, 34 mil novos casos no Brasil, gente. E amanhã vai ter Flamengo e Bangu no lugar que está tendo um hospital de campanha. Eu não consigo entender, eu fico muito triste, cara. Sério, eu fico muito triste. Ontem eu quase chorei lá, vendo. Ainda mais depois de tudo, minha mãe passou, eu vi de perto como é que é isso. Cara, é muito triste, é muito triste. O Botafogo já falou o Montenegro falou que a comissão técnica vai abandonar o clube se não tiver até julho para voltar a jogar. Vai sair técnico, vai sair a comissão técnica inteira. Eu acho muito triste, cara. E voltar ao futebol, não tem nem clima, é uma forçação de barra. Cada vez mais os clubes cariocas estão se bicando, estão se separando. É uma falta de união, falta de conversa.
Eu acho muito triste, eu não vejo por que voltar o Carioca amanhã, mas vai voltar o Campeonato Carioca amanhã. É inacreditável. Poderia ter um consenso, né? Pelo menos começar em julho para Fluminense e Botafogo se prepararem, já que eles são contra, e tem que ser levado em consideração a opinião deles. E é isso que o Botafogo e o Fluminense pedem, que volte em julho, não agora, tão imediato. E o Crivella autorizou a volta do Carioca após reunião, mas ele pede para que o Botafogo e o Fluminense não sejam punidos por isso. Não sejam obrigados, não né? Sejam, o que é uma punição, minha amiga, dentro do campeonato? É você ter, você ser rebaixado, né? Se você tomar o WO e se você abandonar a competição. WO é quando você não comparece a uma partida. Exatamente. É você ser rebaixado ou até você ser excluído nos próximos anos da competição. Depende ali de qual o pedacinho que você não vai cumprir. Então, o Fluminense e o Botafogo, se eles não entrarem em campo, o Crivella pede para que eles não sejam punidos. E aí eu vou dizer aqui, Cazé, que eu não sei, dentro das regras esportivas, pensando numa pandemia, até porque eu nunca vivi isso, eu acredito que o Campeonato Carioca também nunca tenha vivido, pelo tempo que ele tem, eu não sei se a força da voz do prefeito consegue ecoar dentro da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Casimiro. Eu acho que deveria, mas eu não sei se vai. A situação é muito complicada. Eu vou ser bem honesto, eu não voltaria ao Carioca nem em julho. Eu acho ainda muito próximo. Sobre o que o Certeza falou, do Flamengo tentar voltar financeiramente, o Flamengo, é bom lembrar, vai ganhar quase nada com o Carioca, né? Porque não tem público e o Flamengo não vendeu as cotas. O que o Flamengo quer, e aí é onde o Vasco entra, né? Respondendo a pergunta da Isabelle, por que dividiu? Cotas do brasileiro. Se voltar o Carioca, voltou o Carioca? Então pode voltar o brasileiro. Aí no brasileiro já temos cotas. E aí já entra dinheiro. O Vasco precisa desse dinheiro urgentemente. Assim como o Botafogo, assim como o Fluminense. Só que é ano eleitoral do Vasco, né? Então o Vasco precisa pagar as dívidas, o Vasco precisa estar minimamente bem para uma eleição chegando aí, isso se tratando do Campelo. A voz do Crivella, não sei se será ouvida, eu acho bem improvável / impossível que Fluminense e Botafogo sejam rebaixados em meio a uma pandemia. Eu acho que se acontecer isso, gente, aí de fato tem que acabar o Carioca, não tem como. É muito doido que cada time tem uma particularidade. O Botafogo tá falindo, mas não tá acostumado com isso. O Vasco tá em época de eleição. O Flamengo não quer ter prejuízo. O Fluminense não quer jogar. Então acho que eles não conseguem entrar no consenso de jeito nenhum. E lá fora, tá acabando o mundo. É inacreditável o que tá acontecendo. Porque cada clube vive uma realidade totalmente diferente. Que é como dentro da mesma realidade trágica que é a pandemia. Só que é muito difícil. Que é como cada casa, né? Na minha casa eu vivo uma realidade, na sua aí do outro lado é outra realidade. Cada um tem uma realidade em relação ao que sofreu dentro dessa pandemia. Agora a gente vai ver a tabela que já está definida, tá? A gente está dando aqui nossa opinião, mas ela já está definida. Pelo grupo A, tá aí na tela, o Botafogo Cabo Friense, dia 22 às 5h30 da tarde no estádio Newton Santos. O Bangu pega o Flamengo amanhã às 9 da noite no Maraca. Sexta-feira agora, a Portuguesa encara o Boa Vista às 3h30 no Luso Brasileiro. Pelo grupo B, no domingo, o Vasco pega o Macaé em São Januário às 4 horas. O Fluminense enfrenta o Volta Redonda no Maracanã dia 22 às 8 da noite. E domingo, o Madureira recebe no Conselheiro Galvão às 15 para as 4 da tarde o Resende. Detalhe, o Conselheiro Galvão, o Felipe Ruggeri, que não era um dos estádios citados como preferenciais pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, né? Pois é, a gente já vê aí, eu ia comentar justamente isso e você já puxou. Iam priorizar São Januário, Maracanã e Newton Santos, e aí já incluíram o Conselheiro Galvão e o Estádio Luso Brasileiro, inclusive. Eu não sei qual o controle que cada estádio vai ter, ou que cada time vai... como vai agir com o protocolo, vai ser meio... Vai ser no início, assim, né? Logo nos primeiros jogos, todo mundo está aprendendo. Então, é muito difícil. Eu não sei como é que vai acontecer. Não vai ter transmissão. O Flamengo não assinou com a emissora lá para transmitir os jogos. Então, você volta para um campeonato, se arrisca
o pessoal assistir o jogo em casa e não vai ter transmissão, porque até o momento não fechou transmissão, né? Talvez a Globo passe outros jogos, mas o do Flamengo não. Mas isso pode mudar, a gente sabe que pode voltar em campo e ninguém saber o que aconteceu? E já estava acontecendo isso no Campeonato Carioca. Só a rádio. Já estava acontecendo isso. Televisão. Essa forçação. Mas isso pode mudar, porque tem que voltar porque o povo quer ver jogo em casa, aí não assina o negócio e ninguém vê. Olha só, o Fluminense emitiu uma nota ainda há pouco, uma nota oficial. Então vamos lá, nela o clube disse que segue acreditando em um bom senso da federação na remarcação das datas e que ainda não é hora de retornar aos gramados. Casemiro. Vamos jogar uma pimenta aqui, o Casemiro pode até falar. Quer dizer que a gente está falando de saúde, só a gente está falando de saúde. O Fluminense quer voltar para não ter prejuízo, o outro quer voltar porque ano de eleição é poder e dinheiro, o Flamengo quer voltar porque está gastando muito e tem que ganhar muito, então a gente está falando só de poder e dinheiro. Ninguém está falando de saúde nenhuma não, gente. Não, assim, na verdade, a gente não sabe nas entranhas por que Botafogo e Fluminense se posicionam desse jeito. Pode ser até um pensamento dos seus comandantes. No Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, ele, como ser humano, pode pensar que não é a hora. A gente não pode determinar também que o Fluminense não está voltando porque ele tem um interesse. A gente pode só ser falou que tenha. O ser humano, ele tem os olhos contaminados, isso é uma tendência de todo mundo, pelos seus interesses. Isso é natural. Mas a gente também não sabe se Botafogo e Fluminense também pensam em vidas. A gente não sabe por que esse posicionamento dos dois clubes. O Montenegro se posicionou falando que enquanto a OMS não der o aval, o Botafogo não volta a jogar. Isso foi há um mês. Agora está sofrendo muitas pressões. Eu acredito mais, de verdade, na humanidade mais do Mário Bittencourt do que no Botafogo. Porque o Mário Bittencourt foi muito irredutível no início e tal. Agora ele está... do Fluminense, o presidente do Fluminense. Agora ele está sendo pressionado de todos os lados, da federação, todos os clubes, aí ameaça de rebaixamento. Mas ele segue não cedendo. Ele segue não cedendo. Acabou de mandar nota agora. Segue não cedendo. O Botafogo também falou que se não tiver até julho para treinar, não vai abandonar, não vai largar tudo. Só que aí já falou para treinar, para jogar, entendeu? Aí já começou a abrir um pouco. Então, essas brechas o Botafogo fez e o Fluminense não fez. Ele foi mais irredutível. Eu acho... Fernandinho, eu acho que tinha que entrar num consenso, pelo menos para recomeçar em julho, não agora. Por mais que Flamengo, Bangu e outros clubes Vasco, tenham voltado a treinar, a decisão aconteceu agora. Não dá para você decidir hoje e jogar amanhã, sabe? Então, eu acho que tinha que ser razoável entrar no consenso para voltar em julho. Essa é a exigência de Botafogo e Fluminense. Beleza, pessoal, vamos sentar aqui e reunir, a gente começa em julho, a gente organiza melhor da maneira que puder, a gente sabe que é controverso, mas não começa agora, começa em julho, daqui a 2 semanas, sabe? Mas o que tá tão crítico que ontem na reunião, foi uma reunião de 8 horas, se eu não me engano, falaram uma coisa, tipo, tem que voltar agora, o Mário Bittencourt ameaçou sair da sala. Falou, não, então não é isso, não vou embora aqui, não quero saber de nada. Tá tão não entendível que o cara tá em estado de crise, Existe a possibilidade desses dois times serem rebaixados? Existe. Esportivamente, sim. Não, se eles jogarem mesmo. Eles estão hoje aqui na tabela. Não. Porque você imagina se eles voltam e caem, o tapetão que não vem por trás da história. O Fluminense, inclusive, tá na boca para ser campeão do Campeonato Carioca. Sim. Eu acho difícil que o Fluminense e o Botafogo serão rebaixados, mesmo se venha uma ordem. Eu acho que o bom senso vai imperar, no fim das contas, embora não seja muita especialidade do carioca e do brasileiro no momento, o bom senso. A gente sabe que não vai prestigiado, Cazé. Você imagina rebaixar 2 grandes? Não tem não tem a menor possibilidade. E no meio de uma pandemia ainda, eu acho surreal. Eu acho surreal essa situação do estádio. Que foi falado, a gente pode falar mais daqui a pouco, vai falar da Champions League, que já tem locais definidos, vai ser em um local apenas, uma maratona de jogos, né? No mês, em Portugal, em Lisboa. E aí você vê 10 estádios no Carioca, com uma deslocação absurda de um para outro. Por que não faz um estádio? Por que não pode ter um jogo? Vai ter um jogo do Botafogo 5h30, que tem um jogo no Newton Santos 9h30, no mesmo estádio, que está higienizado, que tem a mesma equipe. Lembrando você fala, só para finalizar, Fernandinha, esse assunto rápido, logo. Felipe. É muito rápido. Não, é justamente isso, cara. Você faz um protocolo para seguir tudo isso certinho, para não dar nenhum problema, aí você adiciona outros estádios. Antes de começar. Quer que comece sem os testes ficarem prontos ou definitivos, você já bagunçou o protocolo. Já bagunçou. E olha, lembrando que a Champions, ela vai ser em agosto.
Olha só, a gente recebeu muitos elogios e pedidos depois daquele VT de ontem sobre o grande Maracanã, os 70 anos do Barata. Muita gente curtiu e aí a nossa equipe correu atrás e vamos seguir até sexta-feira com homenagens a esse imortal palco, o maior palco eternamente do futebol. Cadê? O Maracanã, para mim, representa tudo, porque foi ali que eu fiz o meu primeiro jogo pela equipe principal do Vasco. Foi ali que surgiu o apelido Dinamite. Roberto Dinamite, ex-presidente do Vasco, clube onde foi um dos maiores ídolos da história e o maior artilheiro. E claro, que ele tem um momento marcante no Maracanã. O jogo contra o Botafogo em 1976, eu fiz um gol aos 44 minutos do segundo tempo. O Vasco que imprime velocidade. Luiz Carlos para Roberto. Lá vai o Dinamite. Recebeu uma bola, passar para o Zanata, e ele cruzar na área, eu dominei a bola no peito, dei um lençol e fiz uma finalização perfeita. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Então esse gol para mim foi o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira, dentro do Maracanã, com mais de 100 mil pessoas. Ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel. Gigante Dinamite, gigante Maracanã, Dinamite, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, maior artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. O homem fazia muito gol. Vamos direto aqui. Eu vou mandar um beijo rapidinho pro Sérgio Luiz, Serginho, que tem a voz do Campeonato Carioca, tem a voz do Rio de Janeiro, tem a voz do futebol, e ontem ele narrou brilhantemente aqui o nosso VTzinho sobre o Maracanã. O Serginho do Maraca! Serginho, um beijo pra você. 12 brasileiros está retido na capital de Bangladesh por conta da pandemia. Então, 6 deles são jogadores de futebol que foram contratados para jogar no país e também na Índia, mas acabaram tendo os contratos rescindidos por conta da Covid-19 e agora não conseguem voltar para o Brasil. Tem noção? Um desespero. O jogador Maílson Alves e a mulher Anne estão há 3 meses dentro de um apartamento. Fiz um acordo com o clube, me encontro hoje desempregado, mas mesmo assim o clube deu assistência, dando a moradia, desde depois do término do contrato. Mas a volta ao Brasil virou um verdadeiro drama. No início de maio, o embaixador nos ligou, nos dizendo que não haveria a possibilidade de um voo de repatriação, que o governo brasileiro não iria enviar um voo para retirar apenas 12 brasileiros aqui de Dhaka. E que se a gente quisesse retornar ao Brasil, nós teríamos que fretar um avião de $1.200.000. São vidas, são brasileiros, e a gente precisa de sair daqui, né? Isso está afetando a nossa mente, isso está afetando o nosso psicológico. A gente não dorme, a gente tem crise de ansiedade. Esse casal, com a filha Ana Júlia, de 8 anos, vive o mesmo problema. Devido à questão do lockdown, por causa da pandemia, o país fechou as fronteiras, o aeroporto também fechou, foram cancelados todos os voos comerciais internacionais e apenas voos de repatriação são permitidos agora. E por esse motivo necessitamos do apoio e suporte do nosso governo. A mãe de um dos jogadores, Dona Maria Cristina Góes, de 64 anos, está com visto vencido e precisa voltar com urgência. Eu sou uma pessoa de risco, dependo de medicamentos, meus medicamentos já estão terminando, eu preciso voltar para o meu país, porque independente de como está a situação lá, é o meu país, e lá eu tenho como conseguir médicos com mais facilidade, conseguir meus medicamentos, ao passo que nesse país aqui eu não tenho condições de nada. O jogador Nixon Guilherme diz que o Itamaraty não está resolvendo a situação. Nós algumas vezes tentamos entrar, várias vezes tentamos entrar, na verdade, com a embaixada brasileira, com o Itamaraty, para que disponibilizasse um voo para a gente retornar ao nosso país. E até agora não tivemos nenhuma resposta.
Em nota, o Itamaraty afirmou estar dedicando máxima atenção ao retorno dos brasileiros, estando mobilizada na busca de soluções para os casos urgentes de repatriação. Informou também que a Embaixada do Brasil está prestando toda a assistência consular devida ao Centro de Possibilidades Legais e Materiais e que vai cobrir as necessidades dos brasileiros enquanto não são reabertas as fronteiras e estabelecidos os voos de retorno. A gente sabe que, em nota, o Itamaraty falou isso. E a gente contou aí o que o pessoal está sofrendo mas por lá, eu acho o seguinte, a gente está vendo aí R$1 milhão, é difícil, vocês sempre explicam aqui que é 1% dos jogadores que ficam milionários. Pega esses craques de bola, essa reportagem chegou até mim, porque o Rafael, que é o pai do Marquinhos, amigo do Dudu, é jogador de bola, que é esse jogador que faz contrato na Índia, que vai, que luta, e assim, ele voltou porque a filha nasceu, senão ele estaria preso lá. E aí eles poderiam pegar um Neymar da vida, quem ganha muito, pô, R$1 milhão, R$1 milhão, seja o que for, junta esses craques aí, tem jogador de Cabo Frio, tem jogador que eles conheceram, jogaram na base e freta um voo e traz. São 5 famílias só, gente. Tem como ajudar, né? Não fica dependendo só de Itamaraty, porque a gente viu que estão largados. E a nota vai dizer que realmente está tentando e tal, mas a gente sabe que é outra realidade. Vocês viram aí na matéria, pelo certeza, quanto custaria um voo para os caras voltarem. Não dá. Eles são o que a gente falou. O futebol profissional que ganha muito é 1%. Os outros 99% são brasileiros espalhados pelo mundo e pelo Brasil também, que ganham um salário normal ou até baixo, né? Cara, é um pesadelo. Eu fiquei agoniado vendo o negócio, né, cara? É um pesadelo completo. E nem só isso, porque muita gente pensa que quando as pessoas vão para jogar, tipo, no Oriente Médio, lá no Dubai da vida, sempre maravilha. Lá também tem muito time caloteiro que não paga isso em condições normais. E o cara vai lá, o time deixa o cara lá no apartamento, se vira aí, irmão. E o cara não sabe falar a língua. É um pesadelo já em condições normais. Na pandemia, então, esse caso aí é um pesadelo completo e inacreditável. A gente pensar, Casimiro, eu tenho um grande amigo de infância que é até fã da Isabelle Benito, ele é muito fã dela. Ele já foi jogar na Rússia, ele teve o passaporte dele roubado por ele não fugir de lá. É impressionante essas histórias que a gente não fica sabendo, mas elas existem. E nesse momento de pandemia, você muitas vezes não fala a língua local, e aí você não tá tendo remuneração, e aí você pensa, a família vai mandar dinheiro, $1, €1, quanto é que tá custando, para você comer, para você viver, Casimiro. Fora do seu país, longe de todo mundo. Você está fora do seu país, você está, obviamente, em outro, você tem outra língua, outros costumes. Ontem, por exemplo, a Índia registrou 2.000 mortes por coronavírus, né? Se o Brasil está ruim, a China está pior. Então, a Índia está pior, quer dizer. Então, assim, você está vendo outra realidade. O voo, por exemplo, é absurdamente caro, né? $1 milhão aí, ela falou mais de $1 milhão, mais de R$5 milhões, por exemplo. É um valor que os jogadores não têm, não possuem. Ele falou que foi dispensado. Então é isso, a gente tem casos de times que não pagam, de passaportes confiscados, de preconceito, de não assistência para o jogador. Então ele não tem um tradutor, ele tem que se virar, literalmente se virar. Então, assim, é muito surreal isso, e é muito surreal também a postura dos clubes. E não vai acontecer nada, né? Se acabasse, por exemplo, acaba a pandemia, acha-se a vacina, tá tudo caminhando para isso, tomara que chegue logo. A FIFA deveria intervir nesse momento, né? É verdade, Casimiro. Você dispensou os jogadores no meio da pandemia, você não auxiliou eles a voltarem para casa, que bacana, então você vai sofrer isso. Só que a FIFA não parece que é só no Brasil que as coisas funcionam, porque a gente vê N casos de jogadores que jogam nesses locais afastados que sofrem abusos dos clubes e nada Devem acontece. ter outros, só chegou esse porque a Sofia, minha amiga, mandou. Claro. O Juninho, meu marido, tem um amigo que joga em Israel, o Claudemir, e ele foi dispensado também porque ele não é local, ou seja, só ficaram os jogadores de lá, os que são estrangeiros foram mandados embora, e aí ele também está tentando voltar para o Brasil. Vamos fazer o seguinte, para dar uma respirada, beber água, presta atenção. São 2 litros no mínimo por dia, a gente já volta. Fazendo diferença na vida do povo. Notícia boa, Fernandinha Maia. O Itamaraty comprou as passagens dos brasileiros que estão presos em Bangladesh. Parabéns aí.
Boa notícia, difícil de falar coisa boa aqui ultimamente, né? Um beijo pra Eliane Torres, que produziu a reportagem. Isso aí, parabéns pela atitude aí do Itamaraty, viu? Agora o pessoal vai voltar pra casa. Boa. Vamos dar tchau rapidinho? Tchau, meninos. Amanhã a gente volta, tá? Um beijo pra vocês. Minha amiga, obrigada pelo espaço, tá? Beijo, gente. Ai, tô tão feliz. Beijo, Sofia, que me trouxe a história de Bangladesh, que a gente pôde ajudar os brasileiros. Oh, que delícia. Voltando pra